já imaginou congelar os ponteiros do envelhecimento, melhorarem muito sua qualidade de vida, energia e bem-estar, ficar sempre no melhor de si mesmo? Eu posso garantir o seguinte para você: diversos rios sempre desembocam no mesmo mar. Se você está passando hoje por algum tipo de problema, eu posso te garantir que existem dois fatores comuns: o estresse oxidativo e a inflamação crônica. Hoje, nós vamos aprender como combater, como controlar o famoso estresse oxidativo. Mas antes, deixe-me apresentar para vocês a nova integrante que vai ajudar a apresentar a minha namorada. Oi gente, meu nome é Alessandra do Amaral e eu vou apresentar juntamente com o Luiz Padalino esse vídeo. Espero que vocês gostem. Exatamente, galera. Mas para nós entendermos o conceito de estresse oxidativo e de oxidação, você antes precisa compreender o que são radicais livres. Radical livre é como se fosse a chuva e o seu corpo um portão de ferro. Se essa chuva está em excesso, ou seja, está uma tempestade, você está gerando estresse oxidativo e esse portão pode enferrujar, da mesma forma que o seu corpo pode ser lesionado. Mas aí você vai lá e usa uma tinta de Zarcão no portão, impedindo a sua ferrugem. Como você também pode utilizar antioxidantes, impedindo um ataque desnecessário no seu corpo, não é mesmo, Alessandra? É mesmo. Você sabia que o radical livre ele pode atacar o seu corpo ou ainda atacar um nutriente que você está ingerindo? E é uma reação muito rápida, acontece em 1/1000º de segundo. E alguns especialistas dizem que é normal acontecer em até 20% do seu corpo durante o dia. É simples, deixa eu explicar de uma outra forma. Vamos imaginar o seguinte: o radical livre é o ladrão, o seu átomo, a sua célula saudável é o inocente e o antioxidante é o cara bacana. O radical livre ele tem um elétron faltando na última camada. Ele quer brincar, mas ninguém quer brincar com ele. Então ele tem que roubar esse elétron de alguém. Ele vai lá e rouba da sua célula saudável, que agora se torna um radical livre. Mas bacana como é, o antioxidante vai lá e doa um elétron para ele, equilibrando então esse sistema. Você com certeza deve estar se perguntando: eu devo fugir da oxidação da mesma forma que o diabo foge da cruz? Claro que não. A oxidação também é muito importante para a vida. Exatamente. A oxidação é essencial para a sua saúde e estética também. Você que está querendo queimar aquela gordurinha agora para o verão, você precisa fazer o processo da beta-oxidação. Mas se você emagrece muito rápido, você solta toxinas no seu organismo. Essas toxinas, elas estão na forma lipossolúvel, elas estavam no seu tecido adiposo. Para ser eliminadas, elas precisam estar na forma hidrossolúvel. O seu fígado faz essa transformação através da oxidação. Mas, para você continuar queimando gordura, você precisa estar com essa tireoide também funcionando adequadamente. A tireoide é uma glândula muito importante, ela controla todo o seu metabolismo. Imagina que o seu nome é iodeto e você quer fazer uma viagem de ônibus. Então você vai até a rodoviária, que é a tireoide. Só que para você entrar dentro do ônibus, que é a tireoglobulina, sentar nos banquinhos, que são a tirosina, e chegar no seu destino, que é a formação de hormônios tiroidianos, você precisa apresentar o seu passaporte e o seu RG para o moço da catraca. O passaporte do iodeto é a enzima tireoperoxidase, que faz a oxidação. O iodeto ele precisa virar iodo, porque se ele não virar iodo, ele não sobe no ônibus e ele não senta nos banquinhos de tirosina. E você não tem hormônio tiroidiano. Quer ter uma boa tireoide, você precisa oxidar. Além disso, ela controla a usina, a fábrica de energia essencial do seu organismo, a mitocôndria. Mas nada é de graça nessa vida. O relógio, para funcionar, precisa de pilha. A mitocôndria, para ela produzir energia, ela precisa pagar um imposto. E esse imposto são os radicais livres superóxido. Da mesma forma que ela produz o veneno, ela também produz o antídoto. Ela produz as moléculas antioxidantes mais poderosas que existem, o NADH e o FADH2. E para a sua imunidade é muito importante, porque se chega um inimigo na sua casa, chega lá o segurança, o monócito e segura, e chega o neutrófilo e joga uma bomba que explode, a verdadeira explosão respiratória. Esse processo acontece dependente de oxidação. Porém, como você pode ver, a oxidação é extremamente essencial à vida, mas você não quer uma tempestade, você não quer que o seu portão enferruje. E por que essa tempestade, então, pode estar ocorrendo? O estresse oxidativo, então, ele pode estar acontecendo de diversas formas. Você está de férias, né? Você vai lá, toma aquele sol gostoso,
Tomar sol é bom, mas você tem que saber tomar sol, porque o excesso vai te expor a excessivos níveis de raios ultravioleta do tipo A, que pode gerar mais estresse oxidativo. Aí você senta lá no quiosque e fala, agora eu vou beliscar. Você pede 10 espetinhos de carne com farofa. Aquela carne vermelha em excesso, o ferro em excesso pode causar reação de Fenton, gerando ainda mais estresse oxidativo. E aquele monte de porcariada que você está comendo, você fala, agora eu estou alimentado. Será? Será que o seu corpo está nutrido? Eu posso te garantir que você está ficando ainda cada vez mais desnutrido. E ainda você resolve tomar aquela caipirinha, aí dá aquela queimação, aí você lembra do médico que te passou aquele omeprazol. Isso pode piorar a situação, porque ele vai diminuir o seu ácido clorídrico, diminuindo a absorção dos nutrientes, como vitaminas e minerais, a própria vitamina D3 do sol, ou ainda os minerais como o cobre, o zinco, o manganês, o ferro, que são importantíssimos no controle das enzimas antioxidantes. Mas veja bem, você quer fechar com chave de ouro, aí você vai lá e pede o quê? Pastelzinho e polentinha frita, né? Óleos vegetais, aquela fritura em excesso. Vai causar um desequilíbrio entre o seu ômega 6 e o seu ômega 3. Equilíbrio que era muito interessante e bacana na era paleolítica. Esse desequilíbrio, então, vai gerar mais estresse oxidativo. O estresse oxidativo pode gerar inflamação, da mesma forma que a inflamação pode gerar estresse oxidativo. É uma via de mão dupla. E inflamação, como eu falei no início desse vídeo, inflamação crônica é um grande problema. E ela pode ter duas origens principais: os dumps ou os pumps. Os dumps é aquela briga interna que você tem consigo mesmo. Você fica reflexivo, você está realmente pensando sobre a vida. E os pumps é quando chega alguém que você tem que se defender. Bom, os dumps acontecem, por exemplo, quando a sua mitocôndria, a sua casa de energia, não está produzindo adequadamente. Aí você tem uma produção maior de ácido úrico, que aumenta o seu estresse oxidativo. Quando você está comendo muita frutose, muito açúcar, ou está tomando muita aspirina, muito diurético, aí você tem uma elevação do mesmo. Como eu posso melhorar isso? Lá nos Estados Unidos tem um suplemento anti-envelhecimento muito utilizado há muito tempo, que é o halopurinol. Ele diminui essa cascata, melhorando os níveis de ácido úrico. Muito bacana essa informação, mas eu não conhecia sobre os pumps, né? Você sabe quando vai chegar alguém na tua casa que você não queria que fosse, e aí toca a campainha e só pelo tocar da campainha você imagina quem seja. O seu corpo é a mesma coisa, tocam sinos. São os receptores de reconhecimento padrão. Se, por exemplo, vai entrar um vírus, toca a campainha do RLR. Se, por exemplo, vai entrar uma bactéria gram-positiva, toca aqui a campainha do NLR. Agora, pode entrar vírus, pode entrar bactérias gram-negativas e positivas, vai tocar o TLR. Uma coisa muito interessante, se toca a campainha do TLR do tipo 4, significa que está entrando bactéria gram-negativa ou a carapaça morta delas, que são os lipopolissacarídeos. E quando isso acontece uma reação inflamatória muito chata. Olha que informação fantástica que eu vou ensinar para vocês agora. Baixas doses de naltrexona no LDN. Você já ouviu falar de diversos benefícios, mas esse talvez você não conhecia. Ele modula esses receptores TLR4, diminuindo muito então o perfil inflamatório. Olha só que bacana. Mas você não dorme direito, tem insônia. Já dizia a mamãe, uma boa noite de sono cura absolutamente tudo, então é extremamente importante. Metais pesados. Você fuma? Talvez não, mas alguém perto de você fuma e você respira, então você é um fumante passivo. Você pode ser ativo ou passivo. Isso é um problema, porque você está contaminado com arsênico. Todo mundo que fuma está oxidando, está com deficiência no sistema antioxidante, porque o arsênico destrói sua mitocôndria. Ou até mercúrio. Sabe aquele peixe de rio que você viajou lá pro Nordeste e comeu? Ou até mesmo aquela tatuagem vermelha, aquela amálgama no dente, né, que o dentista fez aquele preenchimentozinho inocente? Vai estar te causando esse problema. Isso é muito grave. Além disso, o envelhecimento diminui a sua capacidade antioxidante, além da disfunção hormonal. Hoje em dia, meninos e meninas, é normal ter um déficit de hormônios. Se você, menina, ainda utiliza anticoncepcional, é pior ainda. Você tem uma queda dos seus hormônios estradiol, progesterona, testosterona. Ou você que brigou com o namorado, ou você que brigou com seu chefe no trabalho, você está extremamente estressado. Você tem uma elevação do seu cortisol, que aumenta a sua neurodegeneração devido ao excesso de glutamato. Além disso, o envelhecimento ele aumenta a expressão da enzima NADPH oxidase. Mas o que é isso? Para você conhecer qual é a função, de onde veio essa enzima, eu te convido a conhecer a história.
a história de como tudo começou. Era uma vez o papai e a mamãe. A mamãe era o oxigênio e o papai o NADPH. Resolveram então adotar um filho. Mas, sem tempo de cuidar, sem tempo de dar-lhe a devida atenção, colocaram em frente a televisão, a babá eletrônica, que nada mais era do que o NADPH oxidase. A criança, depois não adianta reclamar quando cresce, porque a criança fica revoltada. Ela vira o radical, a criança radical superóxido, que pode sofrer tanto boas quanto mais influências. Se aparece aquele tio fanfarrão chamado óxido nítrico, que nem sempre dá aqueles bons conselhos, ela vai virar o peróxido de nitrito. O peróxido de nitrito é meio complicado, porque ele pode fazer um processo chamado nitrificação da tirosina. Você lembra que eu falei lá no começo que a tirosina é importantíssima para você fazer os seus hormônios tiroidianos? Se você tem uma nitrificação da mesma, você pode desenvolver tiroidite de Hashimoto, uma doença autoimune, ou até maiores níveis de inflamação. Mas os pais falam assim, quero recuperar o tempo perdido. Vou colocar pelo menos o meu filho, que é bem revoltado, numa boa escola, num centro de ensino bacana, chamado SOD, ou superóxido desmutase, que precisa de cobre e zinco. Ele vai virar o adolescente peróxido de hidrogênio. Mas olha que interessante, o peróxido de hidrogênio ainda é bem revoltado, porque ele não queria estudar, ele queria o amor dos pais a priori. Então esse peróxido de hidrogênio ele é muito influenciado também, podendo sofrer tanto boas quanto más influências. E se ele sofre boas influências, ele vai lá para uma faculdade. Ele pode conhecer aquele amigo esportista, né? Como já diz o ditado, quem se aproxima do esporte se distancia das drogas. Esse amigo ele é chamado de glutationa peroxidase, que precisa de selênio. E a partir daí só coisas boas vão surgir, como por exemplo água. Ou então ele pode conhecer o realmente grande amor de sua vida, a Cat, ou catalase, que precisa de ferro e manganês, surgindo coisas maravilhosas como água e oxigênio. Mas esse peróxido de hidrogênio, esse adolescente, que vai para o mau caminho, o que acontece? Ele resolve fazer amizade com o cara lá do fundão que não quer nada com nada, que é a mieloperoxidase. Aí ele não vai se tornar um cara muito bacana, ele vai se tornar o ácido hipocloroso. Mas pode ficar pior ainda, se ele resolve entrar para a gangue dos metais de transição, os quais os principais são o ferro e o cobre, são os minerais que estão em excesso no seu organismo. E nisso ele pode causar diversas reações, como a reação de Fenton causada pelo ferro ou a reação de Haber-Weiss pelo cobre. Aí ele vai se tornar um cara perigoso, um cara que ataca todo mundo, que é o radical hidroxila, que pode atacar o seu DNA ou a sua célula. Quando ele ataca o seu DNA, ele oxida as bases nitrogenadas. E nisso, o DNA é extremamente inteligente, ele tem um sistema de excisão e reparo, que é como se fosse como uma tesoura. Quando a base oxida, vai lá a tesoura, corta e repõe por uma nova. Oxida, corta, repõe por uma nova. Mas, se esse sistema acaba acontecendo algum erro e esse encaixe não é perfeito, o DNA continua se replicando. Com isso, você pode estar gerando e desenvolvendo um câncer, por exemplo. E na sua célula? A sua célula tem a membrana rica em ômega 6, que pode causar uma peroxidação lipídica. Aí pode formar o pior dos piores. Esse é o bad boy, que é o 4-hidroxinonenal, que pode causar a morte da sua célula, causar apoptose celular. Ou ainda, atacar o seu cérebro, que tem 60% de lípides. No seu cérebro, por exemplo, como já falado anteriormente, você pode aumentar muito os seus níveis de glutamato, causando maior neurodegeneração se ele se liga ao receptor NMDA. E falando em neurodegeneração, todas as doenças neurodegenerativas têm um componente oxidativo. No Parkinson, por exemplo, você conhece alguém que tem Parkinson, ele vai no médico que recomenda ele tomar levodopa. Levodopa é um medicamento rico em L-dopa, que em uma tempestade oxidativa pode se transformar em 6-hidroxidopamina, causando maior neurodegeneração. Seria interessante dar um medicamento desse, então, para uma pessoa com Parkinson, sem antes cuidar do estresse oxidativo? Eu acho que não. Se você tiver um ataque direto na sua célula, por exemplo, causando um estresse no retículo endoplasmático, você vai fazer a maturação da interleucina 1-beta-18. A interleucina 1-beta hoje é uma das principais responsáveis pela disfunção cognitiva, porque ela inflama o centro controlador cerebral, que é o hipotálamo. E lá também você tem como se fosse um centro de despertar. Você aperta o botãozinho e fica acordado, porque você ativa a orexina. Agora, se você está oxidando e se você tem uma deficiência mitocondrial, depois que você come, essa orexina é desligada. Esse é o principal motivo daquele sono excessivo após as refeições, né? Terei vídeos ensinando a controlar isso. Agora, vamos ver diversos outros problemas relacionados ao estresse oxidativo. O
O estresse oxidativo pode causar diversos problemas, como por exemplo, osteoporose, ou ainda disfunção enzimática, é quando a sua chave não consegue encaixar direito na fechadura do seu corpo, ou ainda glicação. Ai, que tosse. Vovó, não é aquele xarope famoso pra tosse. Quando você tinha tosse, a vovó fazia a fórmula mágica. Ela misturava açúcar, que é o carboidrato, o leite, que é a proteína, e colocava no fogo, que é como se fosse estresse oxidativo. Aquela papa, aquela massa que você tomava, que você jurava que melhorava a sua tosse, acontece exatamente isso no seu organismo. Por exemplo, quando você tem açúcar, ou seja, sua hiperglicemia está elevada porque você está seguindo uma dieta inadequada. E você está também com estresse oxidativo. Você pode glicar suas proteínas. Por exemplo, glicou sua hemoglobina, você desenvolve anemia. Glicou a cristalina dos seus olhos, catarata. Glicou o colágeno, rigidez articular. Mielina, esclerose múltipla e até membranas celulares, uma disfunção, uma perda na casa de energia do seu corpo, a mitocôndria. Mas isso não é o pior. O pior é que ele estraga, ele dá um problema sério no seu colesterol ruim, o LDL. Opa! O LDL não é um colesterol. O LDL é um transportador do colesterol. Ele é formado de triglicerídeos. O colesterol não. E como ele é formado? Quando você come muito carboidrato, você tem a formação dos ácidos graxos, que vai formar os triglicerídeos. Eles estão lá circulantes no seu corpo, digamos que ele resolve ir para a balada, que é o seu fígado. Lá na balada, ele conhece uma amina muito atraente, que é a molécula ApoB. E aí eles se juntam, começa a pegação, começa a ficar e resolvem sair da balada. Quando eles saem, eles são VLDL. Mas aí a pegação tá muito, eles estão lá, tá no clima, eles começam a tirar a roupa. Tira uma peça de roupa, sai uma molécula de triglicérides. E ele se torna IDL. Tira outra peça de roupa, sai outra molécula, se torna o LDL. Mas esse LDL precisa trabalhar, não é só festa. E ele trabalha na empresa, no vaso sanguíneo. Ele é o transportador motorista do colesterol. Ele transporta do fígado até a sua célula. E na empresa do vaso sanguíneo, ele passa todo dia pelo segurança. Segurança é um macrófago. O macrófago não deixa ninguém passar que não for trabalhador da empresa. Só que se o LDL chega um dia modificado, ou ele glicou ou ele oxidou, ele está diferente, o segurança vai olhar e vai falar assim, aqui você não entra, aqui não. Então ele começa a ficar nervoso, de tão vermelho, e chama o seu amigo PCR para opsonizar e fagocitar esse LDL. Traduzindo, segurar e dar porrada. E nesse processo, sabe aquela galera que adora ver o circo pegar fogo? Junta a plaqueta, junta a molécula de adesão, começa a aumentar ainda mais a inflamação, a agressão na parede do vaso, formação de placas espumosas. Aterosclerose. Opa, e meu HDL, a colesterol bom, não vai me proteger? Seu HDL também não é colesterol, ele é um transportador de colesterol. Quem transporta das suas células para o seu fígado para ser excretado. Mas olha só, da mesma forma que o LDL pode ser modificado, o seu HDL também. Se você tem uma lesão ali que eu já te falei, um estresse no retículo endoplasmático, você também oxida, você modifica o seu HDL, podendo gerar problemas. Olha só que interessante, não? E quanto à oxidação? O equilíbrio é a chave. Você não quer nem muito nem pouco. A oxidação moderada funciona através das enzimas antioxidantes, mas quando ela está em excesso, entra no sistema de reciclagem ou reaproveitamento. O sistema de enzimas antioxidantes acontece basicamente pela hormese. O que seria hormese? Bom, posso explicar de diversas maneiras. Por exemplo, na antiguidade, tinham várias pessoas morrendo envenenadas, mas aí o rei Mitrídates não queria morrer dessa forma. Ele começou a tomar pequenas doses de veneno diariamente. E aí ele se fortaleceu, não morreu por isso. Aí que surgiu aquela frase, o que não me mata, me fortalece. Mas poderia talvez ser falado entre a diferença entre o veneno, o remédio e a dose. Ou ainda, semelhante cura semelhante. Ou até mesmo, todas as tapinhas. Bom, existem 3 formas de você estimular a hormese de forma inteligente. Exercício físico, jejum intermitente e ozônio. Você concorda comigo? No exercício físico, você dá um pequeno estresse para o seu músculo, né? Você quebra fibras musculares, só que amanhã você está mais forte. A musculação para o seu metabolismo chama ozônio. O ozônio não é um radical livre como muitos pensam, porque ele não tem um elétron faltando na última camada. E o tão falado, o tão cobiçado hoje, jejum intermitente.
Licitaurimese, ela age por dois mecanismos principais. Ela causa uma biogênese mitocondrial. Significa que a casa de energia do seu corpo, sua mitocôndria, aumenta tanto de número quanto densidade. E também tem aquele probleminha com a sogra. Xiii, Deus o livre! Pensa que a sogra tem um filho que namora com a piriguete, mas o filho, que é o NRF2, e a piriguete, que P1, não vão ficar juntos por muito tempo, porque a sogra vai lá, separa os dois. Mas o filho, ele é carente, ele precisa de uma nova namorada, então ele se junta com a MAF. E juntos eles vão estimular os elementos de resposta antioxidante, o ARI, que vai aumentar a transcrição das enzimas antioxidantes, que vai aumentar o detox, diminuir a inflamação e a oxidação. Mas e se está chovendo, uma tempestade muito forte, você está com excesso, está com um verdadeiro estresse oxidativo? Sabe aquele exército que sozinho ele sabe que não vai conseguir, ele ajoelha, olha para o céu, reza e pede ajuda à província vizinha? Da mesma forma, o seu corpo ele não lida com tanto estresse oxidativo. Ele precisa de ajuda dos antioxidantes. Mas antes de nós oferecermos para vocês os melhores antioxidantes que existem, você deve conhecer um pouquinho mais sobre essa fantástica casa geradora de energia, a mitocôndria. A mitocôndria é realmente incrível, você não vive sem ela, e ela não vive sem você. Esse é um conceito de endossimbiose, criado pela pesquisadora Lynn Margulis. Eu vou te dar um exemplo, no seu intestino. As bactérias que vivem no seu intestino e fazem sua microbiota precisam de você para sobreviver, e você precisa delas. A mitocôndria é uma bactéria marinha que durante bilhões de anos foi se acoplando no seu organismo, fazendo essa endossimbiose. Um não vive sem o outro, é algo extremamente interessante. E é por isso que a mitocôndria ela tem a sua própria genética, o seu próprio DNA, com 37 genes. Além disso, ela tem a sua própria enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase do tipo 2, que precisa de manganês para funcionar. Além disso, agradeça a sua mãe. A sua mitocôndria é uma herança dela, uma herança materna. E você sabia que o peso do seu corpo, 10% dele é só de mitocôndria e do seu coração é de 25% só de mitocôndria? Muito interessante! Agora sim, a mitocôndria precisa de ferro para funcionar. Só que você falou para mim que o ferro em excesso causa reação de Fenton, e isso era ruim. Mas ele é muito importante para o funcionamento de enzimas como a catalase, por exemplo. Então o ferro, eu juro para você, eu já vi em exame o seguinte, a ferritina está alta, só que o ferro sérico, o ferro no sangue está baixo. O que significa isso? Bom, vou contar uma historinha para você. Imagina um monte de crianças. Essas crianças são o ferro e elas precisam aprender, querem estudar, elas vão para a escola é o sangue. Mas essas crianças estão em casa, elas são aglomeradas em casa. A casa é o fígado, então elas se tornam a ferritina. Para elas ir até o sangue, até a escola, elas precisam de um transporte, que é a perua, que vai lá buscar elas em casa. Essa perua é a transferrina. Mas a perua sozinha não consegue transportar, porque ela tem que dirigir a perua. Então ela contrata a tia da perua, forte, ela precisa comer muito cobre, porque ela é forte. Ela pega pela mãozinha as crianças, né, a ferritina, e leva para a perua, a transferrina. Essa tia é a ceruloplasmina. Agora, tá lá bonitão na perua, né, começa a chover pra caramba, começa a chover uma tempestade muito forte. A porta enferruja, então eles tentam abrir a porta e não conseguem, as crianças ficam travadas dentro da perua, né. É por isso, talvez, que o ferro está elevado no fígado e baixo no sangue, não sei. Resumindo, significa que você está com a oxidação elevada ou com déficit de cobre, você está com anemia. Significa que menos oxigênio vai estar chegando na sua mitocôndria, menos produção de energia e menor capacidade de antioxidante. Só que essa capacidade antioxidante pode ficar deficiente também se você está com hipóxia funcional. Isso significa o seguinte, você até tem oxigênio, mas a sua mitocôndria não sabe utilizá-la. Isso pode acontecer de diversas formas. Bom, se você come muito açúcar, você estimula a enzima HIF1-alfa, que vai lá e ativa o metabolismo anaeróbio. Ou até células cancerígenas que têm essa característica. Tratar a mitocôndria é um baita tratamento para o câncer, você sabia? Já ouviu falar em efeito Walter-Warburg? Dá uma pesquisadinha. Ou ainda, devido à anemia ou infecções. Ou até uma deficiência no seu complexo piruvato desidrogenase. Chega final de semana e você começa a encher a cara com álcool, você vai ter uma depressão de vitamina B1 e até mesmo ácido alfa-lipoico, causando esse problema. Uma coisa interessante dizer, o envelhecimento é uma das causas da hipóxia funcional. Fala um pouquinho para mim sobre envelhecimento. O envelhecimento ele tem uma teoria que reúne 4 pilares, a teoria unificadora. Uma delas, a hipóxia funcional.
que representa uma das causas do envelhecimento. A outra é o estresse oxidativo, ou uma disfunção neuroendócrina. Ou até mesmo um encurtamento telomeral. Telômeros são pequenas estruturas que ficam na ponta do seu DNA. E toda vez que ele se replica, essas estruturas diminuem. Aí eu te pergunto, a diminuição, o encurtamento telomeral leva ao envelhecimento ou o envelhecimento que leva ao encurtamento telomeral? Bom, é o mesmo que perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a mitocôndria é que nem dinheiro no banco, quanto mais, melhor. E de que forma que a gente faz isso? Aqui vai aparecer um quadro mostrando as formas de você estimular a biogênese mitocondrial, de você aumentar o número de mitocôndrias. Muito bacana. Mas talvez a coisa mais interessante que a mitocôndria faz é criar o rei, o soberano de todos os antioxidantes, o NADH, que consegue reaproveitar e reciclar todos os demais. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Funciona da seguinte maneira. Você tem o radical livre, ele quer oxidar o seu corpo. Aí chega a vitamina E e dou um elétron para ele. Agora a vitamina E está oxidando, ela precisa que alguém doe. A vitamina C, muito bacana e gentil como é, dou um elétron para a vitamina C, né? Agora a vitamina C está oxidante e a vitamina E reduzida. Agora ela precisa que alguém doe um elétron para ela. Muito generoso, a glutationa vai lá e dou um elétron para a vitamina C. A vitamina C está reduzida e a glutationa está oxidando. Quem vai proteger a coitada da glutationa? Lembra que eu falei do rei, do soberano de todas as moléculas? O NADH entra e reaproveita. Aliás, o NADH reaproveita todos. Existem outros fatores envolvidos nesse processo, como a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico, entre outros, como você pode ver nesse gráfico. É uma bela dança dos elétrons. Agora, olha só que interessante. A vitamina E, que é alfa, beta, delta, gama, tocoferol e tocotrienol, você sabia que o tocotrienol é muito mais poderoso que o tocoferol? E a fonte mais rica no universo é o óleo de palmiste, olha só que interessante. A vitamina C, por exemplo, olha só o paradoxo. Em altas doses ela é oxidante, em doses controladas ela é antioxidante, porque ela pode estimular, em doses altas, o peróxido de hidrogênio, combatendo também infecções, protegendo a sua imunidade. E a glutationa? Existem suplementos vendendo hoje, que alegam que você pode usar a glutationa via oral. Não pode, porque ele é um peptídeo. É a junção de 3 aminoácidos que vão ser degradados no ácido do seu estômago. O que você deve usar hoje é o precursor da glutationa, a N-acetilcisteína, o que é muito bacana. Se eu tivesse então que te apresentar os 5 melhores antioxidantes, seriam esses que estão aparecendo aqui nessa lista. Mas usando inteligência, você pode reforçar as suas enzimas antioxidantes, fazendo bom uso de minerais, como por exemplo o ferro, o manganês, o cobre, o selênio. Você sabia que o selênio é importantíssimo porque ele ativa selenoproteinases, as tireoredoxinas, a própria glutationa peroxidase e funciona para o bom funcionamento da sua tireoide, riquíssimo em castanhas do Pará, por exemplo. Agora, você só vai suplementar com esses minerais então você estiver em falta. Portanto, confirme sempre em exames laboratoriais, porque o excesso pode gerar mais oxidação. O tiro saiu pela culatra. Agora veja bem, você tem que tomar cuidado com a interação entre eles. Por exemplo, o zinco não é bom você usar com cobre, mas vai bem com a vitamina A. O ferro não é bom você usar com cálcio, mas vai bem com a vitamina C. Mas eu vou supor agora que você não tem dinheiro sobrando suficiente para usar tudo isso, você quer algo mais econômico, Você sabia que proteínas, vitaminas, minerais, polifenóis e carotenoides podem ser utilizados também, porque eles conseguem combater diretamente a peroxidação lipídica, eles podem favorecer esse sistema de reciclamento e até servir como varredores, como se fosse o gari que varre as sujeirinhas dos radicais livres presentes nas mitocôndrias. Por exemplo, a proteína albumina presente no ovo, ela é rica em cisteína, que é uma precursora da glutationa. Muito bacana, muito interessante. Agora, provavelmente você já viu falar em cacau, em chá verde, em resveratrol, em açaí. Isso ficou para o passado, para trás. A gente está te apresentando aqui os top 4 suplementos do índice ORAC, Suplementos e alimentos. O que é o índice ORAC? Ele mede o poder antioxidante dessas substâncias. E dito em 2017, nós nem estamos em 2017, então existe uma antecipação de passar isso para vocês. Os primeiros lugares, o primeiro lugar ficou com o sangue de dragão que veio da erva dragoeiro, riquíssimo em picnogenol, substância interessantíssima para o controle antioxidante. A astaxantina, que é responsável pela coloração rosada do salmão, ou até um tempero chamado sumac. Esses dois últimos podem ser um pouquinho mais caros, O sangue de dragão nem tanto. Mas fala, eu quero realmente uma opção bem em conta, eu quero economizar. Será que existe? Claro que existe. Esse eu sei que você tem em casa e é uma substância que ficou há vários anos sendo o primeiro da lista ORAC. É o cravo. Ele pode ser utilizado na sua alimentação na forma moída ou na forma de óleo. É riquíssimo em eugenol.
É um poderosíssimo antioxidante. Lembrando, você tem que controlar o estresse oxidativo, também controlando a inflamação. Qual que é o principal motivo hoje de inflamação crônica? Eu posso garantir para você. É a disbiose intestinal. Significa que uma mudança aqui nos bichinhos que vivem no seu intestino, na microbiota, te causa inflamação crônica. Para de comer açúcar, para de comer glúten e leite e comece a utilizar probióticos e pré-bióticos. Além disso, você pode utilizar uma poderosíssima substância natural, que é a pimenta preta, que você tem em casa também. É a pimenta do reino. Você pode utilizar sinergicamente junto com a cúrcuma, outro tempero, também chamado de açafrão, turmérico. E eles podem ser utilizados de uma forma muito interessante, na forma de óleo essencial. O óleo essencial é o seguinte, ele concentra a substância. Você que não gosta de fazer aquela bagunça, misturar um monte de tempero, uma gota basta, porque concentrou o princípio ativo, mas também pode concentrar a toxina. Sempre exige da empresa que você for comprar um laudo, uma espectrofotometria, que vai te provar que você está utilizando um produto 100% puro, resguardando dessa forma o seu organismo. Agora é o seguinte, vamos conversar algo muito importante com vocês. Vocês vêm até aqui porque vocês querem informação diferenciada, vocês querem qualidade. A gente fica feliz de passar isso adiante, mas a gente sempre quer passar alguma coisinha a mais, né? O que será que a gente vai passar para vocês agora? Algo totalmente revolucionário. O dimetilsulfóxido, ou DMSO. O que é o DMSO? É um produto que é um solvente, é um subproduto da fabricação de celulose e foi descoberto sem querer. E ele trata mais de 300 doenças, entre muitas outras coisas. Ele faz um poderosíssimo detox no seu organismo, diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo, além de ser rico em enxofre, que está presente na sua glutationa ou no NAC. E diversos alimentos também, como alho, cebola, brócolis. Você sabia que o broto de brócolis é riquíssimo em sulforafano, que também estimula o seu NRF2, já falado ali anteriormente. Interessantíssimo. Com isso, você pode ter um colateral um pouco incômodo, que é um bafo um pouco desagradável, mas os benefícios superam e muito o colateral. Joinha! Bom, galera, espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, que essa informação seja de realmente alta valia para a vida de vocês. E agora eu passo a bola para a nova apresentadora do canal, Alessandra do Amaral. E aí, deixem nos comentários se vocês gostaram da minha apresentação. E se gostaram também do vídeo, é claro. E até uma próxima! Espero que vocês tenham realmente gostado dessa... Amor, eu tava fora de cena. Amor, fica difícil assim. Não, fica eu saí pra fora. Você não tá gravando. Oi? E o LED? Ah, o LED. Esqueci. A gente já põe isso no final do vídeo, essas merdas. Tá. Bom, galera, espero que vocês tenham realmente gostado. O que foi agora? Com o olho fechado. Meu, não vai gravar final, então. Vou desistir. Eu vou te dar sinal, calma.